se fizermos assim em nossas vidas, sermos seres humanos, mas seres humanos gratos, seremos felizes, irmãos. Porque quando você é grato no pouco e você é grato no muito. Você é grato na abundância, na escassez, e você é grato em tudo que você possa passar nessa terra, porque você tem no seu coração a gratidão a Deus, sabendo que Ele tem o controle de todos, de tudo. Amém, irmão? Vamos ler a palavra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Mateus 14, do 22 em diante. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos já abriram? Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Só até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos irmãos. Queridos amados, esse texto, ele vem anteriormente à multiplicação de pães e peixes, morte de João Batista. Esses homens, eles contemplaram essa maravilhosa, grandiosa manifestação do Senhor Jesus multiplicando pães e peixes. E chega um momento, Jesus, ele pede a eles que vai para o outro lado da margem do rio. Alguns capítulos atrás, aqui em próprio Mateus 8, do versículo 23 em diante, a gente vê praticamente a mesma narração, um pouco diferente. Então esse não foi o primeiro momento dessa parte entre Jesus e os discípulos. Em Mateus 8 ele diz que o vento braviu, as ondas, mas nesse momento Jesus estava no barco. A Bíblia diz que Jesus estava na proa, dormindo. E eles chamam Jesus porque eles iam perecer, eles iriam morrer. E Jesus expressa da mesma forma: homem de pequena fé. E ali acalma o vento, acalma as ondas, acalma a tempestade, e eles dizem: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Então esse momento desses homens aqui não foi a primeira vez, já havia acontecido, mas Jesus estava no barco. Mas esse segundo episódio, praticamente da mesma forma, Jesus ele pede para que eles entrassem no barco e fossem adiante sem a presença dele. A Bíblia diz que Jesus despede a multidão, ele vai à parte para o monte e ora. Até uma certa hora,
A Bíblia diz que na parte da tarde esses homens começam a navegar num vento contrário ao local que eles estavam para ir. Vento contrário, as pessoas que pescam sabem muito bem. Você rema, se cansa e quase você não tem êxito. Você quase não sai do lugar, não que você não saia, mas eles remaram por tantas horas. A quarta vigília é em torno de 3 da manhã às 6 da manhã. Então, esses homens praticamente estavam remando provavelmente mais de 12 horas, num vento contrário à direção que eles iriam. A Bíblia diz que Jesus, ele chega o momento da madrugada, ele começa a caminhar sobre as águas. Esses homens estavam numa distância muito longa, muito grande, da margem da onde Jesus estava. Eu fico imaginando, irmãos, naquela época não tinha a iluminação que nós temos hoje. Naquela época não existia postes com luzes, que de um certo momento, numa certa distância, você poderia ver uma luz apenas, ou 2 luzes, ou um farol. Você não tinha isso. Era totalmente escuridão. E um momento da navegação daqueles homens, eles começam a ver lá longe, muito longe, naquele momento tão difícil da vida deles, uma luz. Mas a Bíblia diz que eles, sendo açoitados pelas ondas, eles temendo, homens, uma boa parte eram homens que dominavam aquilo, eram homens que estavam no seu conforto, eles estavam no seu domínio, eram pescadores, estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com o barco, mas as ondas eram maiores do que eles já haviam passado. Na nossa vida, irmãos, ela não é diferente. Às vezes, irmãos, na minha e na sua vida, nós estamos no nosso conforto, estamos no nosso domínio, estamos na nossa segurança, estamos dominando bem tudo o que fazemos, mas chega o momento da minha e da sua vida que mesmo com o controle, mesmo com domínio, mesmo sabendo lidar com aquela situação, a situação ela cresce além do que eu e você podemos suportar. O mar fica bravio de uma forma que eu e você, com todo o conhecimento que nós temos naquela área que nós dominamos, nós estamos percebendo que nós vamos perecer. Nós vamos morrer. Não tem como lutar contra isso. A minha e a sua vida está totalmente em perigo. Você olha para a sua família, olha para os seus familiares, aquilo que você, uma época da vida, teve o controle, teve o domínio, hoje você já não tem mais o domínio, você já não domina mais, você já não controla mais. A situação está tão ruim, está tão diferente da situação da sua vida que você vivia um tempo atrás. O controle já saiu da sua vida, e o que você olha para o barco, para aquele conforto a qual você dominava, você só pensa na morte. A morte virá. Eu já não consigo mais lutar contra esse vento. Esse vento está maior do que eu possa suportar. E esses homens, dominadores daquilo ali, eles chegam no real de que não haveria saída para eles. Não tinha como. Aqueles homens, eles usavam um barco que dava no máximo para 12 pessoas. Não era um barco a motor, não era um barco enorme, era um barco pequeno, era um barco que a qualquer momento ele poderia virar
no mar bravio. Em poucos dias nós vimos isso aqui pertinho de nós. Na Ilha da Madeira, 2 barcos pequenos, veio o vento e botou eles de cabeça para baixo. E todos aqueles que estavam lá dentro, ali, da onde havia cama, banheiro, morreram, porque não tiveram condições de sair. Então, irmãos, não é fácil lutar contra um vento contrário. Não é fácil lutar com uma situação que eu e você lutamos, mas não conseguimos de forma nenhuma resolver aquela problemática. Porque a situação é contrária. A situação está ao contrário do que você imaginava. Mas há uma saída para mim e para você. Não tem como você encontrar Jesus e não achar saída. Eu costumo dizer que eu nunca tive medo da morte, mesmo sem Jesus. Eu já corri com pessoas atirando de frente para mim e eu correndo de frente para ela. Eu nunca tive medo da morte. Mas quando eu encontrei Jesus, eu sei que hoje verdadeiramente eu não tenho medo da morte, porque hoje a morte não tem poder sobre mim. Ainda que o mar esteja bravio na minha vida, ainda que as ondas estejam super grandes, eu continuo confiando no meu Deus. E esses homens, eles haviam passado por essa situação, mas Jesus, ele se encontrava no barco. E às vezes a situação na minha e na sua vida, irmãos, chegamos nessa problemática familiar, parentela, amizade, trabalho, e nós olhamos, tudo é contrário, não tem solução. Mas aquela luz que eles viram ao longe, bem longe, aquela luz começou a aumentar. Ela começou talvez como um vagalume pequenininho e foi crescendo o tamanho de uma lâmpada. E de repente aquela luz começou a se tornar um farol. E de repente aquela luz se tornou como o sol na madrugada. E aqueles homens se espantam com aquela situação de ver aquele brilho, de ver aquela luz vindo em direção a eles. E a Bíblia diz que eles começam a gritar com medo, porque eles já estavam totalmente atemorizados com a situação que eles estavam passando. Era contrário o vento, a morte era certa para eles, eles iriam morrer. Não havia saída para eles. Eles estavam bem longe da margem, não tinha como. As ondas eram maiores. Mas dentro daquele brilho, em meio àquela luz, em meio àquela tempestade, eles ouvem uma voz. Sou eu. Não temais. Eu não sei como está a sua vida, irmão, irmã, eu não sei como está a situação da sua vida. Mas eu quero dizer para você, independente da forma que possa estar a sua vida, por mais difícil que ela esteja, por mais contrária e problemática que hoje a sua vida se encontre, se você ouvir uma voz, saiba que é a voz de Jesus. Porque Ele, independente da situação que eu e você estamos passando, às vezes o momento está tão demorado. Já estou passando por isso por tanto tempo, mas eu quero dizer para você, irmão e irmã, Ele tem vindo. Ele tem andado. Ele está chegando. E Ele pode chegar hoje na sua vida. Mas para isso, irmão, irmã, o barco, estamos todos no barco. A sua parentela, a sua família está nesse barco. Estamos perecendo, estamos morrendo. Mas é necessário uma atitude minha e sua. Nós ouvimos a voz. Sou eu, não temas. E nós temos que fazer como Pedro. Senhor, se é Tu mesmo,
Manda que eu vá ao teu encontro. Manda que eu vá contigo. Vocês já imaginaram, irmãos? Você está num barco, num mar bravio, e você botar os pés na água, irmãos, e andar sobre ela. Você já parou para imaginar essa manifestação gloriosa e poderosa de Jesus? A minha vida e a sua vida, o mar está bravio, estamos vivendo uma vida contrária à vida do mundo. A situação minha e sua está totalmente caótica. Aos meus olhos humanos, aos teus olhos humanos, não tem mais solução, não tem mais conserto, não tem como mudar essa situação. Mas se eu e você andarmos nas águas da vida, em direção a Jesus, nós vamos ver o milagre. E quando Pedro começa a caminhar, os 11 permaneceram no barco. Pedro começa a caminhar. Pedro começa a olhar para Jesus. Imagine, irmãos, você andando sobre as águas. Você caminhando aonde ser humano nenhum caminhou. Mas de repente Pedro, ele começa a tirar os olhos de Jesus. Pedro, ele começa a pensar nas ondas que estão muito grandes, estão muito altas. Ele tira a atenção de Jesus. Jesus está vindo ao encontro dele. Ele está indo ao encontro de Jesus. Então, irmãos, independente da minha e da sua situação, saiba que Jesus está vindo ao encontro dela. Não devamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Independente do problema que possa estar passando a mim e sua vida, não tire os olhos de Jesus. Mas mesmo Pedro tirando os olhos de Jesus, quando ele está morrendo, ele pede para Jesus salvar. E Jesus dá a mão a ele, levanta Pedro e diz o que ele falou lá em Mateus 8: homem de pequena fé. Mas para agradar Jesus, você não precisa ter uma fé grande, não. Do tamanho de um grão de mostarda já basta. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, para todos nós, para a minha pessoa também, é que ainda que nós fracassamos, ainda que nós venhamos olhar para o vento contrário, ainda que eu e você entremos nesse lugar hoje, estamos afundados, estamos morrendo, estamos perecendo, clame por salvação, porque Jesus quer te dar a mão. E Ele não quer só te dar a mão, irmão, irmã, entendam isso. Ele não quer apenas dizer para mim e para você que nós temos pequena fé, não. O que Ele quer fazer na minha e na sua vida, Ele vai acalmar o mar. Ele vai acalmar a tempestade. E mais, queridos, Ele vai nos colocar de volta no barco em segurança. E mais, os nossos vão estar em segurança também. Mas para isso é necessário que eu e você venhamos tomar essa atitude. É necessário que apenas um tome essa atitude, ainda que os outros se acovardem, ainda que os outros permaneçam no barco, ainda que eles não ouçam a voz de Jesus, ainda que eles não queiram ouvir, mas você pode fazer a diferença. Você pode mudar o quadro da vida dos seus familiares. Você, irmão, irmã, pode mudar a trajetória, o rumo da vida de cada um deles, quando eu e você andarmos sobre as tempestades. Quando eu e você não tirarmos os olhos de Jesus. No tempo dele, na hora dele, o mar bravio vai se acalmar. Mas é necessário que eu e você, apenas um, tome essa atitude.
Nós vemos famílias, pessoas, um esperando o outro. É a esposa esperando o esposo tomar a decisão. É a esposa esperando o esposo e vice-versa. É o filho esperando os pais tomar a decisão. É os pais esperando os filhos tomar a decisão. Mas só basta um, irmãos. Só basta um para que a luz entre no barco. Para que a glória de Cristo seja manifestada. Só basta um. Um que ouviu a voz e falou: Senhor, eis-me aqui. Vou pagar o preço, o vento é contrário, as ondas são altas, o mar está bravio, mas eu vou pagar o preço, Senhor, porque eu sei que no seu tempo tudo isso vai se acalmar. Eu sei que no seu tempo o barco vai andar calmamente sobre o mar calmo. Mas é preciso que eu e você, apenas um, só um, tome a decisão certa. Porque foi necessário que Pedro andasse. Foi necessário que um tomasse uma decisão. Foi necessário que um visse a glória de Deus. Foi necessário que um caminhasse em encontro dele. Foi necessário que apenas um vivesse essa maravilhosa graça, esse maravilhoso poder de Jesus. Não espere, irmão, alguém fazer aquilo que você pode fazer. Não espere. Se teu esposo não se converte, ou não quer se converter, ou se ele é convencido, não seja você, irmã. E se a esposa também não se converte, ou é convencida, mas não seja você, irmão. Filhos, se seus pais não querem nada com Jesus, não sejam vocês. Ande nas águas. Ande no mar bravio. Porque no momento certo, Jesus vai estar no teu barco. E ele não vai estar sozinho, vai estar contigo e com todos os seus. E vamos todos andar calmamente, serenamente, porque aonde Jesus está, tem que ter tudo isso. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso. Vocês imaginem, irmãos, aquela luz crescendo, aumentando, 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 aquela glória naquele mar escuro, e você ouvir: sou eu. Eu não sei como está a sua vida, mas Jesus está dizendo para você e para mim, para todos nós: sou eu. Não tenha medos. Não tenha medo. Sou eu que tenho guardado. Sou eu que tenho livrado. Sou eu que tenho mantido a sua vida, a vida dele, a vida dela. Eu entrei contigo no barco. E aonde eu estou, eu sou a segurança, eu sou o guarda de Israel. Eu sou aquele que te guarda, eu sou tua sombra, eu sou sua direita. De dia o sol não vai te molestar, nem de noite a lua. Eu te guardo por trás e por diante, ele nos cerca por todos os lados, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, por que temamos? Por que temos medo? Por que temos medo de enfrentar o vento contrário? Por que temos medo? Porque verdadeiramente, muitas das vezes, nós não acreditamos e confiamos nesse Deus. Ele é o Deus do impossível, irmão. Ele é a raiz de Davi. Ele é o guarda de Israel.
Queridos irmãos, essa pessoa maravilhosa que nós falamos, andando sobre o mar, essa pessoa que multiplicou pães e peixes, essa pessoa que morreu por mim e por você, essa pessoa que nos amou antes de nós amá-lo, essa pessoa não vai te guardar, não vai te livrar, essa pessoa não vai se manifestar, essa pessoa não vai fazer andar você e eu em mar bravios e acalmar o mar. Não, irmão, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, ele é a luz no meio das trevas, ele se esplandece onde há escuridão, porque ele é Deus verdadeiro. Ele é Senhor das nossas vidas. Porque temamos, irmãos? Porque temamos em enfrentar? Por quê, irmãos? Porque nos acovardamos? No vento contrário, onde ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Temamos, temos medo, recuamos, se afrouxamos. Quando ele diz: marcha, não pare, continue, porque eu vou à frente. O que o Senhor quer comigo e contigo, irmão, irmã, queridos irmãos em Cristo Jesus, é que tenhamos experiências maravilhosas com esse Deus. Mas para ter experiências maravilhosas com esse Deus, temos que andar sobre mares perigosos. Temos que andar por lugares tortuosos. Temos que andar, queridos. Mas Ele sempre estará conosco. A lição que nós temos desse texto é que, independente da situação contrária, o tamanho que ela possa estar, você perdeu o controle, você perdeu o domínio, você já não domina mais. Os seus esforços já não têm valor algum e não têm poder algum. Mas saiba, se você clamar a Jesus, tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar, porque o guarda de Israel está comigo e contigo. Esse Deus maravilhoso, queridos, Ele anda sobre o mar. Esse Deus maravilhoso, Ele cavalga em nosso encontro. Esse Deus maravilhoso, cumprindo a palavra dEle, está comigo e contigo todos os dias da nossa vida. E todos os dias Ele diz para mim e para você: não temas. Não tema, irmão. Não tema, irmãs. Porque não foi eu que falei. Foi o meu Deus que falou. E esse Deus meu é o único Deus. Em toda a terra, em todo o mar, em todo o planeta, em toda estrela, em todo o universo, Ele é o único Deus. E Ele tem um controle de todas as coisas. Não existe impossível para Ele. Basta apenas confiar. Deus, irmãos, nunca chega atrasado. Ele tem o tempo certo. Ele tem a hora exata. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. O que fazemos? Confiamos. Confie em Deus. Tu não entregou a vida a Ele? A sua vida não é mais sua, é dele. Então Ele sabe como fazer com a minha e com a sua vida. A situação na minha e na sua vida, irmãos, que cada vez se torna demorada, um pouco estendida, mas às vezes é necessário para que eu e você continuemos orando, buscando, clamando, invocando, exaltando o nome do Senhor. Mas eu digo para ti, para todos, no momento certo, Ele vem andando sobre o mar. E não se espante,
Ele não é um fantasma. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra e do mar. E tem o poder de te pegar pela mão e te dizer: não temas, eu sou contigo. Vamos nos colocar de pé, 9:5. Eu agradeço o privilégio em nome de Jesus. Vamos orar para a glória de Cristo. Deus bendito e amado, louvado e exaltado seja o teu nome. Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é, que era, que em breve, Senhor, há de vir e vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue, aqueles que não recuaram, aqueles que estão sempre caminhando em frente e avante, buscando a sua glória, o seu poder, e que em breve, Senhor, veremos a sua face, a sua glória, e moraremos contigo, Senhor, por toda a eternidade, cumprindo a sua palavra em nossas vidas, Senhor. Senhor, nós falamos como o apóstolo Paulo, a gente esquece das coisas que para trás ficam, mas nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana glória de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Fomos lavados, fomos comprados com alto preço, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, o sangue remidor, o sangue que purifica, o sangue que lava, o sangue que perdoa os pecados, Senhor, porque reconhecemos o seu sacrifício, sabemos que Tu é Deus, Tu és Senhor de nossas vidas, e que o Senhor está conosco em todo momento da nossa vida. Não existe mar bravio que o Senhor não possa acalmar, não existe tempestade que ela não possa acalmar, Senhor, mas presente da Sua presença, da Sua glória, do Seu resplendor, Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, porque Tu és Senhor, Tu és Rei, Tu és Deus em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor, por ter estado reunido com nossos queridos, amados irmãos, mais um dia nesse lugar, Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizer o Seu nome, para aprender nos Teus atos, para engrandecer o Teu nome. Nos dê um restante de semana abençoado, Sua presença, Senhor, livra-nos de todo mal, Senhor, da mesma forma que nos trouxe, nos leve e nos guarde, e se acontecer algo que não provém de Ti, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para contemplar o Seu livramento em nossas vidas, Senhor. Fica conosco, Pai, a oração que faço, desde já agradeço no Teu santo e poderoso nome, Jesus, louvado seja o Senhor, está terminado. Tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus, queridos.